Neste momento, com muito prazer no meu coração, eu quero estar cumprimentando os nossos irmãos e internautas com a paz do Senhor. Quero aqui estar louvando ao meu Deus por esta oportunidade tão sublime, pelo qual o Senhor Deus tem nos concedido de poder estar aqui mais uma vez, juntamente com nossos irmãos, para nós juntos compartilharmos mais uma lição, pelo qual me foi designado para me fazer a pré-aula da lição de número 4, aonde nós iremos aprender um pouquinho sobre o tema administrando o tempo. Quero aqui louvar a Deus pela vida, pelos nossos colegas que fazem as pré-aulas, que fazem as leituras semanais também, todos os nossos irmãos, companheiros que compõem a nossa escola bíblica dominical. Louvar a Deus também pela vida do nosso pastor presidente, demais pastores, obreiros, todos os nossos irmãos e amigos que compartilhem conosco através deste canal. Nós estamos aqui para fazer nossa pré-aula, a lição de número 4, onde iremos falar de um tema muito importante, que é sobre administrar o tempo pelo qual Deus tem nos dado. E a nossa lição é uma lição muito maravilhosa, pelo qual iremos discorrer alguns pontos importantes sobre o tempo. Nossa leitura diária, nosso textuário, a nossa lição está em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, que diz que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 1, versículo, Eclesiastes 3 e versículo 1. Vemos aqui que o sábio Salomão, ele escrevendo o livro aos Eclesiastes. Aqui Salomão já estava uma pessoa já caminhando para a idade, e aonde ele reconheceu que a vida ela passa depressa, a vida ela tem um tempo, todas as coisas têm um tempo, e ele aqui escrevendo, ele disse que tudo tem o seu tempo determinado, que é por Deus, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então esse tempo aqui, o sábio Salomão escrevendo, ele reconheceu que nós precisamos aproveitar esse tempo que está debaixo do céu, que ele foi feito para nós administrar, com cuidado, com zelo, e também saber aproveitar esse tempo. Vemos aqui que a verdade prática nos diz que o tempo precisa ser administrado coerentemente, reservando o tempo ao dono do tempo. Vemos aqui que precisamos administrar o tempo coerentemente, reservando esse tempo para o dono do tempo, que é Deus. Precisamos também ter esta oportunidade, ter esta reserva também para nós aplicarmos para o dono do tempo, que é Deus. Então nós vimos aqui, muito importante esta verdade prática. Nossa leitura diária, nossa leitura bíblica em classe, pelo qual nós iremos aprender, está em Eclesiastes, capítulo é o 3, e o versículo é o número de 1 ao 8. Diz assim: tudo tem a sua ocasião própria, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, há tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de abster-se de abraçar-se,
tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Vimos aqui que o sábio Salomão, ele descreveu, né, que há tempo para todas as coisas, né, que nós devemos administrar esse tempo, porque aqui ele escreveu que há tempo para todas as coisas. E nós devemos, né, aproveitar esse tempo para que nós possamos fazer alguma coisa para o Senhor. E também, até mesmo, na nossa vida cotidiana, nós saber aproveitar esse tempo, né, para nós e também para fazer alguma coisa para Deus. O objetivo geral dessa lição é expor, né, sobre o tempo. O tema principal dessa lição é expor sobre o tempo. O objetivo específico dessa lição é, primeiro ponto, é levar o crente a reconhecer o tempo como um recurso divino. Segundo, é ensinar como remir o tempo, priorizando Deus em primeiro lugar. Nós devemos remir o tempo, mas precisamos também priorizar, né, Deus em primeiro lugar na nossa vida. E o terceiro ponto é despertar a consciência cristã para evitar a procrastinação. Então, nós vamos discorrer um pouquinho sobre esta lição. A introdução diz assim: amortamento do tempo implica sabermos aproveitar a vida que temos com sabedoria, paciência e prazer. A palavra tempo tem origem do termos grego cronos e kairos. Na mitologia grega, cronos é o deus do tempo, que pode ser contado e medido em anos, meses, semanas, dias, horas, minutos e segundos. Daí surge a palavra cronologia. Vimos aqui que tem duas palavras aqui, cronos e kairos. O cronos quer dizer assim, é o tempo que ele é medido, né, em anos, meses, semanas, dias, horas, minutos, segundos. Esse, né, é a palavra cronos que determina, né, essa cronologia. E a palavra kairos, né, ela é uma palavra que deriva-se que devemos aproveitar esse tempo para fazer algo, né? É um tempo que deve ser aproveitado. Cronos é a contagem, né, do tempo medido, meses, anos e etc. E kairos, né, já é aproveitando a oportunidade, aproveitando o tempo, né, para fazermos alguma coisa. O primeiro ponto é o conceito importante sobre o mordomia do tempo. Nós sabemos que foi o Senhor Deus quem criou o tempo. Ele organizou o tempo e as estações pensando no ser humano. Nós vimos aqui, lá em Gênesis, né, quando no começo da criação, Deus criou todas as coisas. Então ele criou, né, organizou o tempo para tudo. E em seguida ele criou, né, formou do pó da terra o homem, para que o homem administrasse esse tempo que o Senhor Deus tinha feito e está feito e fez por nós, né? Então, ele pensando no ser humano, ele organizou tudo e entregou para o homem, né, administrar esse tempo. O tempo, nós sabemos que ela é uma realidade criada por Deus e revelada desde o início da criação. Embora o ser humano esteja preso ao tempo, Deus está acima dele. Compreender o tempo sob a ótica bíblica e teológica nos ajuda a viver com propósito, responsabilidade e esperança eterna. Vimos aqui, né, que o tempo é uma realidade, mas nós vemos que, embora o ser humano
ele tem, devido os problemas, muitas coisas na vida, a correria da vida, o ser humano ele está sendo preso por esse tempo. Ele deveria, né, fazer as coisas com mais, assim, com mais dedicação, mas nós temos visto que o tempo, né, ele tem sido levado pelo tempo e a correria da vida tem levado, né, ele a ficar preso em certos momentos, em certas ocasiões que muitas das vezes tem esquecido até mesmo de fazer algo para Deus, sabendo que esse tempo foi Deus que deu, mas tem procurado a estar preso nesse tempo. 1 e 2 diz assim: administrando o tempo que Deus nos dá. Deus nos deu o tempo é nosso, da humanidade, e sabemos que esse tempo é um dom de Deus a cada ser humano. Concluímos que, com o dom, devemos saber como administrá-los. Deus nos cobra por tudo que fazemos de errado, inclusive a má administração do nosso tempo. Aqui é um ponto que eu marquei muito importante, né? Que Deus nos cobra por tudo que fazemos de errado. O ser humano ele precisa pensar, né, que Deus um dia irá cobrar, né, de tudo que tem feito errado, né, por não saber administrar o tempo, por não saber aproveitar a oportunidade. E Deus, um dia ele cobrará de todos aqueles que não administrou o tempo e não fez algo que deveria fazer para o Senhor. E vimos aqui que, inclusive, a má administração do nosso tempo, conforme diz, né? Que Deus, devido à má administração do tempo, Deus um dia cobrará, né, do homem e da mulher por não ter tido a oportunidade de administrar o tempo conforme Deus deu. 1 e 3 diz assim: devemos remir o tempo. Remir o tempo significa aproveitar bem a oportunidade que Deus nos dá, vivendo com sabedoria e foco no que tem valor eterno. O tempo é único e o bem que não podemos recuperar. Então devemos, aqui a palavra do Senhor, que remir o tempo significa aproveitar bem a cada oportunidade que Deus nos dá. Então, nós vimos que tem pessoas que têm dificuldade de aproveitar esse tempo. Deus tem dado oportunidade, Deus tem dado condições, até mesmo financeira, tem dado, né, riquezas materiais, e muitas das vezes esta pessoa não tem aproveitado esta oportunidade. E muitas das vezes na vida da pessoa ela pode passar. E quando a pessoa cai na situação difícil, muitas das vezes até mesmo em um leito de enfermidade, em um hospital, no leito de hospital, ele irá, né, parar para refletir, né, a oportunidade que teve lá atrás de fazer e não pôde fazer. E se ele tiver essa oportunidade de sair dali daquele leito, eu acreditaria que ele iria fazer e aproveitar o tempo. Mas, muitas das vezes, esta oportunidade não chega mais na vida da pessoa. Passou a oportunidade, porque o tempo que Deus deu, e Deus deu a ele a oportunidade, ele não aproveitou e passou a oportunidade da vida dele. Então nós devemos pensar isto, devemos aproveitar o nosso tempo para Deus, principalmente para Deus, enquanto estamos tendo saúde, tendo vigor,
tendo, né, a oportunidade de caminhar para a igreja, de caminhar para os trabalhos, né, nos movimentos, né, de congressos que fazemos muitas das vezes, né, mas que nós possamos também, né, estar também na obra de Deus com prazer. A pessoa deve estar também com prazer na obra de Deus também. Não adianta querer muitas das vezes aproveitar esse tempo, mas também estar também com o coração, né, magoado, com o coração cheio de rancor, né, cheio de mágoas, cheio de ciúmes, que Deus também não irá receber de maneira tal. Mas que nós possamos aproveitar esse tempo, mas de forma espontânea, de coração alegre, né? E que sabes de uma coisa, que Deus abençoará de uma forma muito especial. Existem muitas pessoas que pensam que o tempo é de Deus. De certa forma, eles estão certas. Quem criou essa dimensão e nos colocou nela foi Deus. Mas Deus fez o tempo para nós. Não somos nós que fomos feitos para o tempo. E o tempo foi criado para nós. O tempo é nosso. Então nós vimos aqui que esse tempo é nosso. É uma dádiva que Deus deu para nós aproveitar esse tempo. Ele foi criado para nós e o tempo é nosso. O tempo é uma dádiva e também é próprio para a humanidade. Ela deve saber como aproveitá-lo, como usufruir dele o máximo que puder, sem erros, se não desvalorizar, cada ser humano, individualmente, tem direito a um pedaço do tempo. Logo, por apenas termos um espaço curto e por ele sermos concedido só uma vez, como ensina a palavra de Deus. Usar o tempo fora do ideal de Deus para a minha vida é perder e desvalorizar a minha alma. A vida é curta e quando a vivo, permeada de desobediência a Deus, errando os alvos, perco o meu tempo. Aqui, esse tema aqui que eu sublinhei, ele é muito importante. Que a vida é curta e quando a vivo, permeada de desobediência, errando os alvos, nós perdemos esse tempo. Então, como eu falei, né, nós devemos, né, aproveitar, porque a vida aqui ela é curta, a vida aqui ela é passageira, passa muito depressa. Se nós não aproveitarmos esse tempo, né, e muitas das vezes usar esse tempo em desobedecer a Deus, em desobediência à palavra de Deus, nós erramos o alvo e nós perdemos o tempo e também perdemos a salvação, que é o bem mais importante da nossa vida. Conceitos errôneos da mordomia do tempo. Alguns desses conceitos tornam-se populares na comunicação cotidiana das pessoas. Vou buscar a Deus mais tarde, quando sobrar tempo. Estamos vivenciando esses dias, né? Dias desses que estamos vivenciando em que as pessoas estão desse modelo. Deus está em segundo lugar na vida deles, em segundo plano. Tudo deles, para Deus, eles querem fazer depois. E temos visto que muitas pessoas, né, têm tido muitos prejuízos, né, nessa caminhada por tomar essas decisões nas suas vidas. Deixar de priorizar Deus em primeiro lugar e priorizar, né, as suas próprias paixões para depois priorizar Deus. Está ouvindo ali que essa oportunidade ela é passada, ela passa. E esse aqui é um conceito popular que hoje está tendo demais, né, na vida do ser humano. Vou buscar a Deus mais tarde, quando sobrar o tempo. Esse tempo pode não ter na sua vida. Pode ser que essa oportunidade que
ao que você for querer buscar a Deus, esse tempo já pode ter passado na sua vida. A morte pode ter ceifado a sua vida, a morte pode ter levado você, e você, né, perdeu esta oportunidade de buscar o Senhor, porque deixou para segundo plano. Então, né, devemos preocupar com essa situação, né? Vimos aqui um exemplo aqui de Marta, que Jesus, quando chegou ali na casa de Marta e Maria, Marta estava fatigada com os prazeres da vida, com a correria da vida, preocupada em arrumar a casa, né, preocupada com os afazeres da casa, e Maria estava aproveitando o tempo, né, com Jesus ali na sua casa, ela estava aproveitando o tempo, né, que Jesus estava ali na sua casa e estava aos pés de Cristo, buscando face a face. E Marta estava preocupada com os afazeres da vida. Aqui é um grande exemplo. Muitas das vezes, na caminhada, nós estamos preocupados com os nossos afazeres materiais, preocupados com nossos bens materiais, e esquecemos que devemos, né, buscar a Deus primeiramente, estar aos pés de Cristo primeiramente, para que as coisas, tudo possa ocorrer no tempo certo. Então, que nós possamos tomar como exemplo de Marta e Maria. Maria escolheu a melhor parte, que estava aos pés de Cristo. Marta, porém, né, estava preocupada com os afazeres da vida, mas Maria estava aos pés de Cristo. A vida humana é temporal. Estamos aqui de passagem. O tempo, devemos aproveitar o tempo, pois o tempo é precioso e precisa ser bem administrado. O salmista declara, Moisés escreveu o Salmo 90 falando sobre a brevidade da vida. Para expressar a transitoriedade do tempo, o salmista declara a eterna bondade de Deus e a sua eternidade. Ele faz uma comparação sobre a brevidade da vida. Fala da morte, que o agente da cessação da vida física do homem e dos demais seres vivos da terra. Na verdade, parece um tanto melancólico, quanto enfatiza a brevidade da vida. Mesmo assim, é inevitável. Temos que encarar a transitoriedade da nossa vida e procurar aproveitá-lo de modo inteligente e contundente. Nós sabemos que como usar o tempo na mordomia cristã. Para o cristão, ser abençoado, em primeiro lugar, é tirar tempo para Deus, oração e estudo da palavra. 3 pontos importantes que o cristão deve aproveitar, em primeiro lugar. Tirar um tempo para Deus. Oração, estudo da palavra. Então, devemos ter em mente que nós devemos buscar ao Senhor, em primeiro lugar. Depois, estudar a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, que ela é um manancial que emana leite e mel para a nossa vida. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós sentimos o refrigério da nossa alma. Então, nós devemos aproveitar esse tempo, buscando ao Senhor e também buscando a sua palavra. O uso do tempo não é parecido com o uso do dinheiro, pois este deve ser acumulado. Caso não seja gasto, tem que ser usado na medida que o tempo que temos em nossa frente. Uma vez que deixe de usá-lo, não se pode repará-lo mais. Por isso, desperdiçar o tempo significa perdê-lo irrecuperavelmente. Então, vemos aqui que se nós não aproveitar o tempo e perder ele, não volta mais. Talvez aqui o dinheiro você pode até guardar
e um dia ele pode ser gasto. Né? Mas o tempo não. O tempo hoje é hoje. Se você perdeu essa oportunidade, nunca mais você recupera esta oportunidade que o tempo te deu. Então devemos preocupar, né, com esta realidade de aproveitar o tempo no tempo nosso, na mordomia cristã, pelo qual nós estamos aprendendo nessas lições tão maravilhosas. O desperdício com as coisas fúteis. Muitas vezes perdemos nosso tempo com coisas banais. Quando a pessoa costuma viver numa vida dissoluta, fica muito tempo em entretenimento, o tempo passa e ele não percebe. Cultive a pontualidade, não sejam vagarosos no cuidado. Antes, ouvimos sempre a justificativa falida com a pontualidade. Antes tarde do que nunca. Sabendo que isso é uma desculpa, é uma mentira disfarçada. Né? Esse ditado aqui, antes tarde do que nunca, esse aqui é uma mentira disfarçada. Isso aqui nunca, não vai superar a oportunidade em que o tempo, né, em que Deus deu tempo para nós e nós não sabíamos aproveitá-lo. Deus aqui o professor, o escritor, ele fez essa alusão, né? Antes tarde do que nunca. Só que esta oportunidade, ela passará. A mordomia do tempo nos desafia a viver com propósito e prioridade, reconhecendo que cada momento é um presente de Deus. Como servos fiéis, somos chamados a usar o tempo de maneira que glorifique o Senhor, colocando-o no centro das nossas atividades diárias. Isso significa buscar equilíbrio entre trabalho, descanso, serviço ao próximo e comunhão com Deus. Não, o tempo aqui, né? Sabendo administrar ele, né, nós fazemos de tudo um pouco. Né? Colocando ele no centro das nossas atividades diárias, nós vamos buscar um equilíbrio entre o trabalho, entre o descanso, entre o serviço ao próximo e entre a comunhão com Deus. Ao administrar o tempo, demonstramos gratidão e compromissos com os propósitos divinos, tornando nossas vidas instrumentos eficazes nas mãos do Criador. Então, nós ficamos com essa pré-aula, aonde, né, nós aprendemos alguns pontos importantes. Que nós, como cristão, ou até mesmo aquele que nos compartilha, que muitas das vezes nem participou ainda, mas que está nos assistindo, nos ouvindo, que você possa fazer um compromisso também, né, de converter ao Senhor e também de ainda aproveitar o tempo que você tem na terra, de fazer alguma coisa para o Senhor, de administrar esse tempo para Deus, para você também ter, né, esta oportunidade, também de ter essa dádiva de Deus, que é aproveitando esse tempo que Ele tem dado para todos nós. Que Deus continue abençoando todos os nossos irmãos, colegas, companheiros, nesta caminhada, que nós possamos, né, ser o aproveitador do tempo pelo qual Deus tem nos dado. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém.